o Gorosei Saturno finalmente mostra o seu imenso poder, uma habilidade que o torna praticamente invencível, e sua batalha contra o Chapéu de Palha finalmente começa, com o conflito de Egghead chegando no seu clímax. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o capítulo 1104 de One Piece trouxe muitas explicações, mas também muitos novos mistérios, além da incrível batalha que está começando entre Saturno e o Chapéu de Palha. Então eu peço que, se você gosta dos capítulos de One Piece aqui no canal, para você deixar o seu like, isso sinceramente ajuda demais. E também, se você quer sempre receber os novos capítulos, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim, sempre que sair um capítulo novo, você vai sempre receber e não vai perder nenhum. Mas então, vamos agora para o One Piece 1104, chamado Obrigada Papai. O capítulo continua exatamente de onde o último terminou. O corpo de Kuma, após se aproximar do Gorosei Saturno, está prestes a acertar um soco com toda sua força nele. Enquanto se prepara para dar o golpe, vários fragmentos de memória do Kuma começam a passar pela sua cabeça. Ele se lembra de sua infância como um escravo sendo explorado por Saturno. Ele também se lembra de seu pai chorando, contando para ele que sua mãe havia morrido. Ele também se lembra de quando finalmente deixou de ser um escravo e foi viver com a Jinny, e até mesmo da última vez que ouviu a voz da Jinny no telefone, e também quando encontrou a Bonnie pela primeira vez. Esses fragmentos de memória parecem ainda estar presentes no corpo do Kuma. Apesar do Vegapunk ter apagado toda sua memória, esses foram os momentos mais marcantes de sua vida. Então faz sentido que lá no fundo, instintivamente, o Kuma nunca se esqueça deles. Enquanto o Kuma ainda prepara seus ataques, infundindo seu braço com o haki do armamento, São Saturno fica chocado, se perguntando por que ele ainda está vivo. Ele olha assustado para o Vegapunk e pede respostas, dizendo que alguns dias atrás, quando o exército revolucionário o levou, o Saturno ativou o botão de autodestruição do Kuma, mas por algum motivo ele ainda estava vivo ali na sua frente. Basicamente, o Gorosei Saturno exigiu que Vegapunk colocasse um mecanismo de autodestruição no Kuma, para caso algo acontecesse, ele pudesse usar isso para pará-lo. Mas mesmo acionando o botão, nada aparentemente havia acontecido com Kuma. Kuma então, com toda sua fúria restante, continua o seu golpe e atinge Saturno em cheio com seu soco imbuído de haki do armamento, acertando diretamente em seu rosto, esmagando ele e o arremessando com uma força devastadora até os prédios de Egghead, onde, com a força do impacto, Saturno bate e sai destruindo vários edifícios, acabando caído e sangrando no chão, com vários escombros caindo em cima dele. A destruição foi tão grande que os marinheiros que estavam longe do centro da ilha puderam ver a fumaça e os prédios sendo demolidos. Eles então ficam em choque quando percebem que aquele impacto todo foi causado pelo Kuma, que ousou dar um soco em um Gorosei, uma das maiores autoridades do mundo. Imediatamente então, os marinheiros dão uma ordem para que todos ajudem Saturno, que ele estava preso sob os escombros. E dizendo isso, eles anunciam abertamente para todos os marinheiros da ilha que um antigo escravo acabou de atacar um dos homens mais poderosos em termos políticos do mundo, e que esse era um grande acontecimento histórico. Então, assim que o Gorosei é arremessado, por ter tomado muito dano, o seu estranho poder, aparentemente telecinético, que estava sobre o Sanji, o Franky, o Vegapunk e Atlas, de repente enfraquece, permitindo com que eles se levantem e se movam livremente. Com isso então, Sanji, Franky e Atlas correm para pegar a Bonnie, que estava chorando no chão em choque por ver seu pai e também por quase ser morta pelo Saturno. Porém, antes que os três chegassem até ela, surpreendentemente, o Kuma se aproxima de sua filha e, se ajoelhando em sua frente e abrindo seus braços, ele abraça a garota desamparada, que cai em lágrimas ao abraçar o seu pai, que
que há muito tempo ela não o via. Enquanto isso, Vegapunk não consegue nem se mover, ele está completamente perplexo, se perguntando como Kuma pode fazer tudo isso mesmo depois dos experimentos que ele fez nele. Ele pensa consigo mesmo que manteve sua palavra com Gorosei e realmente instalou um mecanismo para neutralizar o Kuma caso precisasse. Porém, diferente do que Saturno queria, ele diz que não instalou uma bomba de autodestruição, mas no lugar disso, um botão de desligamento total, que faria com que Kuma ficasse em um estado vegetativo quando fosse acionado, sem vontade própria e também incapaz de ouvir comandos. Porém, mesmo assim, mesmo não sendo uma autodestruição, apesar do Gorosei ter apertado esse botão que desligava totalmente o Kuma, ele ainda estava ali na sua frente, lutando e protegendo sua filha. Vegapunk pensa consigo mesmo que, cientificamente falando, é ilógico que o Kuma tenha determinação para conseguir se mover e chegar a essa ilha onde a Bonnie está. Porém, ele diz algo muito interessante. Ele diz que então os rumores eram verdadeiros, e que a característica especial da raça dos bucaneiros não é um corpo forte, que na verdade, no passado eles eram, e infelizmente a frase é cortada nesse momento, nos deixando uma grande dúvida. Qual é essa habilidade especial da raça dos bucaneiros que permitiu com que o Kuma continuasse lutando mesmo após suas memórias terem sido apagadas e ele ter recebido um mecanismo que o incapacitaria para sempre? Mas continuando então o capítulo, Kizaru coloca a mão sobre o rosto e, parecendo aliviado, ele se pergunta se tudo já acabou. E aqui então mais uma vez temos a confirmação de que o Kizaru ele não quer lutar contra o Vegapunk e os outros, porque na verdade eles são seus amigos, mas por algum motivo ele obedece cegamente o Gorosei, e mesmo essa não sendo sua vontade, ele continua do seu lado. Enquanto isso, de repente os marinheiros que estavam vigiando o Luffy percebem algo de errado. O Luffy não estava mais ali, ele havia fugido. Voltando então para a cena de Kuma e Bonnie, Bonnie assume sua forma verdadeira de uma criança de 12 anos. Ela segura a cabeça de seu pai e lhe agradece. Ela fala que viu todas as suas memórias e que a sua mãe era uma pessoa incrível. E também diz que ficou muito feliz em saber de todas as cartas que seu pai lhe enviou, que infelizmente ela não foi capaz de ler pessoalmente, mas leu todas elas pelas memórias de seu pai. Então, o abraçando, Bonnie diz que mesmo todos o chamando de o tirano, ela sabe que seu pai é mais gentil do que qualquer outro e a pessoa mais legal do mundo. Nesse momento, então, uma explosão gigantesca acontece atrás deles, e o Gorosei Saturno emerge dos escombros extremamente furioso. Ele perdeu o braço direito e seu chifre esquerdo devido à queda de edifícios sobre ele, e o corpo de São Saturno também está gravemente ferido. Saturno então olha para o Vegapunk e pede para ele explicar por que isso está acontecendo e pergunta se foi ele o responsável pelo que o Kuma está fazendo. Mas Vegapunk apenas responde que é natural Saturno pensar que ele fez alguma coisa, mas que na verdade a sua única explicação é que tudo isso está acontecendo por amor. Saturno então de repente faz emergir chamas negras de seu corpo que começam a recuperar rapidamente os seus ferimentos. Seu braço é totalmente recriado novamente, assim como seu chifre. Saturno diz então que entende, e o fato do Kuma ainda estar se movimentando não é nada além de um erro e mau funcionamento do corpo humano. E dizendo isso, ele levanta uma de suas patas de aranha e ataca diretamente as costas de Kuma para perfurá-lo e acabar com sua vida. Bonnie, vendo o golpe, grita para seu pai desviar, mas Kuma não se mexe. Sanji então rapidamente pula e acerta um chute na garra do Gorosei, desviando assim o seu ataque e salvando Kuma, enquanto grita para Saturno não deixar a Bonnie ainda mais triste.
Nesse exato momento, Frank então dispara o seu Radical Beam para atacar Saturno, dizendo que deve muito ao Vegapunk e não vai deixar nada de mal acontecer com ele. O disparo de Frank então vai diretamente ao Gorosei, acertando e perfurando completamente o seu corpo. Enquanto isso acontece, Kizaru finalmente se levanta. Ele diz que os chapéus de palha cresceram de forma esplêndida, e no mesmo instante, ele pula por trás do Frank e pede para os chapéus de palha lhe mostrarem o seu potencial. E enquanto diz isso, ele prepara um golpe de luz. Sanji, vendo o perigo que seu companheiro corria, grita o nome do Frank, mas não dava mais tempo. O golpe de Kizaru o acerta em cheio, o arremessando para longe. Com esta abertura, o Gorosei Saturno então se aproveita para se curar do golpe que Frank causou em seu corpo, com aquelas mesmas chamas negras nascendo de seu ferimento. Bonnie então grita com Vegapunk que seu pai não está se mexendo mais, e Vegapunk no mesmo instante ordena que Atlas leve o Kuma para Lab Phase, e Atlas no mesmo instante segura o corpo do Kuma e corre do campo de batalha em direção ao laboratório. Enquanto isso, Kizaru e o Gorosei Saturno se reúnem. Kizaru diz que há muitas pessoas interessantes na ilha, inclusive o próprio Kuma, e que eles precisam acabar já com isso. Vegapunk, então olhando para Kizaru, percebe algo nele. Ele diz que o coração de Kizaru já não está aguentando mais e que no fim ele se tornou apenas um homem triste. Kizaru então responde que isso é vergonhoso e deveria ter trazido óculos mais escuros. E bom galera, com esta fala já podemos ter uma boa ideia de que Kizaru realmente não é uma pessoa má. Vegapunk percebeu que ele estava muito triste seguindo as ordens de Saturno, e que até mesmo seu coração não está aguentando mais isso. E Kizaru até confirma o que o Vegapunk diz, dizendo que deveria usar óculos mais escuros. Ele provavelmente falou isso porque os seus olhos estão demonstrando sua tristeza. Existe um pensamento comum de que os olhos são na verdade a janela da alma, e que apenas olhando nos olhos de uma pessoa você pode deduzir o que ela está sentindo naquele momento. Então faz sentido Kizaru querer esconder seus olhos, e Vegapunk ter percebido que ele não está feliz seguindo ordens e tentando matar seus amigos. É bem provável que tenha algo no passado do Kizaru que ainda não sabemos, e que talvez Saturno esteja o chantageando para ele continuar leal. Kizaru ficou extremamente aliviado quando Saturno recebeu o golpe de Kuma, achando que tudo havia acabado, e ele também parece querer que os chapéus de palha mostrem todo o seu potencial. Apesar de atacar o Frank, ele parece querer que os chapéus de palha vençam no final e salvem o Vegapunk dele e do Gorosei. E podemos ver isso quando ele fala para os chapéus de palha lhe mostrarem todo o seu potencial nessa luta. Então, no fim, eu acredito que Kizaru é uma pessoa boa e está sendo chantageado de alguma forma a seguir as ordens. Nesse momento, então, o Gorosei Saturno faz uma declaração para todos os marinheiros da ilha. Ele fala que está dando a ordem para iniciar o Buster Call, que a ilha de Egghead foi reconhecida como uma ameaça ao governo mundial e é para todos se prepararem para um bombardeio total, que é para eles queimarem tudo em nome da justiça. O Buster Call nada mais é que um bombardeio onde a ilha inteira é queimada. Foi a mesma coisa que aconteceu com a ilha de Ohara, e que supostamente apenas a Robin acabou sobrevivendo. Mas no fim, o Gorosei então diz que a ilha de Egghead está repleto de inconveniências, que ali estão aqueles que buscam os segredos do mundo, se referindo a Vegapunk e seus estudos, que ali também estão aqueles que possuem o sangue de uma raça perdida, se referindo ao Kuma, que é um bucaneiro. E como soubemos pelo Vegapunk, os bucaneiros possuem alguma habilidade especial. E por fim, Saturno diz que ali também estão aqueles que despertam deuses antigos, se referindo ao Luffy, que é o deus do sol Nika. A batalha então está prestes a começar. Os chapéus de palha já começaram a lutar contra o Gorosei e Luffy aparentemente sumiu, além também de que no capítulo passado ele recebeu comida de uma pessoa misteriosa.
Mas agora com seu desaparecimento eu não tenho dúvidas de quem está o ajudando, e esse é o Caribou. Temos que lembrar que o Caribou também está em Egghead e com a sua fruta do pântano, ele poderia facilmente prender o Luffy lá dentro e levá-lo para longe dos marinheiros, assim como também poderia levar comida até ele sem ninguém perceber. No fim, então, Caribou só quer salvar sua própria pele, e a melhor maneira disso é ajudando Luffy a se recuperar, para que a verdadeira batalha entre o Deus do Sol Nika e o Gorosei Saturno finalmente comece. E bom galera, finalmente estamos chegando no clímax do arco. Gorosei Saturno finalmente está lutando contra o Chapéu de Palha, revelando seus poderes. E além disso também, o Buster Call foi ativado em Egghead. E não podemos esquecer de que o Barba Negra também está chegando na ilha. Tudo então está se encaminhando para uma grande batalha, tão gigante quanto foi Marineford. Mas então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um novo capítulo de One Piece, ele sempre vai chegar aí para você, e você não vai perder nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!